Bom, vamos lá. Eu vou falar mais algumas coisinhas aqui do Object Mode. Object Mode e depois eu vou vir para o Edit Mode. Vou excluir isso aqui. Vamos lá, como eu disse, eu expliquei um pouco sobre a movimentação. Você pode ver as alterações aqui, tanto quanto aqui. Apertar Tab para entrar no Edit Mode, repara que ele vai mudar. E aqui, se você reparar, não há mudança. Há mudança na transformação, que é um deslocamento. Então, você pode ver aqui, ó. Aqui não tem alteração. Voltei para o Edit Mode. O que eu gostaria de falar sobre isso daqui? Existe uma questão sobre se você fazer uma mudança. Repara que nem aqui, dimensão. Vou escalonar esse aqui. Ele vai alterar a escala, vai alterar a dimensão. Existe um problema de você fazer isso no Edit Mode. Eu vou dar um exemplo aqui com algo que eu ainda não fiz. Vou dar um Shift D. Vou mover no eixo Y. Vou tacar dois objetos aqui. Esse aqui eu vou escalonar, vamos supor, no eixo X. Ok, temos dois objetos aqui. Vou selecionar os dois. Vou entrar no Edit Mode. E vou usar. Só questão de exemplo, ainda não expliquei sobre. Vou entrar no modo aramado aqui. Apertei 2. 1, 2, 3. Vou selecionar essa aresta e essa aresta. Vou dar um Ctrl B. Ainda não expliquei sobre isso, mas é só para dar um exemplo. Repara que são dois objetos. Teoricamente esse objeto é maior. Eu escalonei ele no eixo X. Você vê aqui as alterações. E esse aqui, você pode ver que a escala dele está no 1. Dimensão. Essa aqui é diferente. O eixo X está alterado. O eixo X está alterado. Só que o que acontece? Eu entrei aqui. Eu vou vir aqui nessa opção aqui. E vou clicar aqui. Repara, ela me dá o tamanho. No caso das arestas. Repara que essa aresta aqui e essa aqui, repara que elas têm a mesma medida. 1.02. E repara que a angulação que eu dei ficou diferente. Olha essa angulação para essa aqui. E por que isso acontece? Por causa da minha alteração no Object Mode. Repara aqui, ó, é a mesma medida, mas claramente que essa aqui está bem maior que essa. Por que isso aconteceu? Por causa da minha alteração no Object Mode, assim como a rotação no Object Mode. Assim que você repara que aqui, ó, assim como o mover, se eu entrar no Object Mode e mover, pode ver que ele vai alterar aqui, ó. Tanto quanto aqui, ó. Rotacionar. Então, tudo isso é uma alteração. Quando você estiver mais para frente, você vai fazendo uma UV, que é para pôr textura, já estiver finalizando, pôr o material no objeto. E se tiver as dimensões dessa forma, alterada, tanto a rotação, dependendo do que você for fazer na transformação, na rotação, na escala, vai alterar. No entanto, que no exemplo que eu usei aqui, que foi a questão do bevel, que foi dar esse chanfro, repara que a primeira alteração que você consegue notar é isso. Tanto quanto no modo como ele angulou, a diferença, tanto quanto no comprimento. Você pode ver que esse comprimento aqui está o mesmo desse. Então, para que isso não aconteça, toda alteração que você fizer aqui, você pode fazer o que? Vamos lá. Você seleciona o objeto qual que você fez a alteração. No caso meu foi esse aqui. Vem objeto, apply. Vai dar todas essas opções aqui. Eu vou falar só das primeiras aqui. Tem a location, que é essa aqui.
a rotação, scale, e tá elas aqui, ó. Location, rotation, scale, all transformers e rotation e scale, ok? Então no caso aqui eu alterei foi a escala. Repara que eu vou aplicar essa escala. O que ele fez? A dimensão, ele está mostrando a dimensão. A dimensão ele vai ficar a mesma, só que para que na escala foi tudo para 1. O que acontece? Vou selecionar de novo os dois objetos. Vou entrar no Edit Mode, apertei Tab. Modo Aresta, apertei o 2, que é o atalho para essa opção aqui. Vou selecionar essas arestas aqui, ó. E vou dar um bevel. Ctrl B. Repara. Agora as duas arestas estão com a mesma medida e teoricamente estão no mesmo comprimento. Elas estão no mesmo comprimento, 1.22. E a angulação? Ok? Olha a diferença daqui para cá. Então o que isso quer dizer? Sempre quando você vir aqui no Object Mode e fazer alguma alteração, você vem aqui, Object, Apply e aplica, ou você pode aplicar todas as transformações, ou só a que foi alterada. Mudou a rotação? Aplica a rotação. Escala? Aplica a escala. Porque sempre quando você for fazer algo mais para frente, isso vai se alterar. Se você for tirar o UV, se for aplicar o material, alguns, quer dizer, quase todos, modificadores aqui. Então sempre aplica a alteração que você fizer no Object Mode. E tem outra coisa que eu gostaria de falar. Vou inserir um outro objeto. Vou dar um Shift A. Vai aparecer essa opção aqui. Vou inserir um cubo. Ok? Todo objeto ele tem a parte de dentro e a parte de fora. O que isso quer dizer? Eu vou vir nessa opção, clicar em Face Orientation. Repara que ele ficou azul. Se eu entrar, clicar no objeto da Tab, para entrar no Edit Mode, vou tirar isso daqui. Inclusive essa opção aqui, ele dá até a questão de ângulo. Ok? Mostra o ângulo. Fazer o que? Selecionar, apertar o 3, selecionar as faces. Clicar nessa face. Ou aperta Delete ou X, que é Delete, o atalho para o Delete. Vou excluir a face. Repara que a parte de dentro está vermelha. A parte de fora está azul. Ok? Então quando você estiver fazendo algo, você começar a dar muita extrusão, se estiver moldando alguma coisa muito complicada, às vezes dá alteração para essa parte de fora ficar, para essa parte de dentro ficar lá de fora. Vou dar um exemplo. Repara que eu dei um bevel. Vou fazer um chanfre aqui nessa quina. Vou clicar nessa face. Vou vir em Mesh. Normals. Flip. Teoricamente, no caso dessa questão aqui, não vai dar para notar tanta diferença. Clicar nessa aresta. Então nós temos aqui, ó, essa curva. Vou pegar essa face, Mesh, Normals, Flip. Ok? Vou invertir a face. Dá um Smooth.
Vou explicar um pouco mais para frente isso daqui. Estou fazendo isso aqui para explicar. E repara. Esse smooth que eu fiz. Repara que aqui eu fiz um chanfro, como aqui. Só que eu fiz várias linhas. Então eu criei várias linhas para ele meio que criar essa ideia da quena curvada. Ok? Tá aqui, ó. Esquina meio curvada. Só que repara que você consegue ver as linhas. Um modo de você parecer que ele está exatamente curva, sem que fique essas linhas, você clica com o botão direito do mouse, tá aqui, Shader, Smooth, que ele vai meio que fazer uma curva, ele vai moldar as normas para que pareça essa curvatura. Um outro modo, se você vir em faces, seleciona Shade Smooth ou Shade Flat, que ele vai voltar como estava antes, tudo chapadinho, que é o resto aqui, ou Shade Smooth. Só que o que acontece? Que é como eu vou começar a explicar agora. Repara que ele ficou esse quadradinho que eu coloquei a face dele para fora. Essa aqui, ó, ele já não curvou tão bem. Que é exatamente aquilo que eu estava explicando das faces. Eu taquei a face da parte de dentro da malha, eu taquei ela para fora. Então isso também dá alteração. No caso eu não expliquei o bevel ainda, que é essa curvatura, mas é questão de exemplo. Você vê que dependendo, você ficar sabendo que dependendo de como você vai modelando, há certas coisas que você vai fazer que você vai notar essa questão. Você querer usar o smooth para dar esse contorno aqui, repara que às vezes ele vai ficar desse modo. Isso é por quê? Por causa que a parte de dentro da malha ficou para fora, ficou invertido. Caso tenha duas formas, eu cliquei Shift N, que é um atalho, ok? Para recalcular, então o próprio programa aí vai fazer um recálculo para ver qual que é a face de dentro, qual que é a face de fora. Vou dar um Ctrl Z para voltar aqui. Então simplesmente você seleciona todas as faces, Mesh, Normal, clica em Recálculo, ou no caso que nem eu estou olhando as faces aqui, eu sei exatamente qual é, clico na face, clico nessa face, bem em Mesh, Normals, Flip. E vai rodar, ó, repara. Só que repara o seguinte. Repara que basicamente eu não consigo ver as curvas dele. Por quê? Porque agora a gente tem que entender. Vou dar um flat aqui antes de eu continuar no smooth. Eu quero mostrar outra coisa. Eu vou vir aqui. Vou vir aqui em normals. Ok? Ele tem, no caso, os vértices, a aresta e as faces. Eu vou selecionar essas três opções. Eu vou aumentar um pouco aqui. O que é isso? Ele está mostrando as normas, que é, no caso, a reflexão da luz. Ok? Então você vê que ele tem, no caso, as faces. Vamos uma por uma. Todas as faces, que são essas daqui, ela tem uma direção. Repara que é sempre o frontal da face. Ó, sempre onde já está virada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a luz vai bater aqui e vai refletir nesse sentido. No tanto que eu estou vendo aqui, ó, eu consigo ver aqui na certinho, que é o que? A divisão exata dessa face aqui e essa aqui. Então eu consigo ver toda a face inteirinha, consigo ver aqui na certinha. Por quê? Porque a luz que vai bater aqui é a mesma que vai bater aqui e vai voltar no mesmo sentido. Ok?
Ela bate aqui e ela vai voltar no mesmo sentido. Basicamente quase reta. Então não tem curvatura. Não é que uma bate para cá, vai para cá, a outra vem aqui, bate aqui. Não, porque como ela tá chapada, a luz ela vem no mesmo ângulo. Ela vem exatamente no mesmo ângulo. Então você vê que o reflexo dela aqui, ó, é exatamente igual da face inteira. Assim como essa aqui e cada uma dessas aqui. E você consegue ver com as faces aqui, ó. A face, a norma dessa, quer dizer que a luz está indo na mesma direção, tanto na face inteira, assim como cada uma das faces. As arestas. O que ela quer dizer? Quer dizer que essa aresta aqui, ela está nessa quina e nessa quina aqui. Tanto que eu consigo ver exatamente essa quininha, tanto essa quininha, porque ela está na direção exata. Ó, aqui, dessa daqui, ela tá para cá. Essa daqui, ela tá para cá e para cá. Os vértices. Deixa eu tirar as arestas. Ela tá na quina, no grau certinho, ó. Na medida, no ângulo, vamos supor, num 45 graus. Entre essa aresta aqui e essa aresta aqui, ó. O que isso quer dizer? Quer dizer que você consegue ver que linha certinha, tanto quanto a aresta, as faces está extremamente chapada. Eu vou selecionar as três aqui, ó. Então tá aí, as normas. Repara que na parte de dentro, ela não tem. É exatamente o motivo pelo qual ele dá aquele problema quando você inverte e taca, vamos supor, o shade smooth. Repara como ela fica diferente. Por que isso? Porque a norma dessa face aqui, ela tá para dentro. Porque a parte da malha que deveria estar para dentro, ela tá aqui para fora. E repara que no smooth, ela dá essa diferença. E repara que tem o flat e tem o smooth. Repara que no smooth, o que aconteceu? Repara que você não vê a esquina. Ele basicamente meio que começou como se fosse esférico. Olha como fez a curva redondinha. Só que você não vê a quina. Não consigo basicamente ver essa quina. Não consigo ver essa quina. Essa quina aqui, essa aqui. E por que isso? Repara que mudou. As normas da aresta e do vértice basicamente se tornou uma. E ela ficou angulada, assim como a dos vértices. Só que a das arestas basicamente se uniu ao vértice. Então seria como se a luz que bate aqui conforme eu for chegando para a quina, em vez dela ser reta, igual no chapado, que ela vem aqui e bate reta, seria que conforme eu estivesse chegando aqui e ela volta, seria como se eu estivesse chegando aqui, ela começaria a já angular. Tá entendendo? Então você não vê, ó, que a luz aqui ela faz uma curvatura, como aqui, ó. Então uma forma de você corrigir isso, deixa eu dar outro exemplo. Vou inserir outro objeto. No eixo Y. Repara que eu pus um cilindro. E você vê todas as faces. Porque as normas dessa face, ó, repara que a esquina dessas faces aqui, ó, as arestas ela tá me dando um ângulo reto, ó. Que essa aresta aqui, essa roxinha aqui e essa aqui,
se refere essa quina aqui, ó. Então a luz que bate aqui e vem num ângulo é a mesma que a que vem aqui e volta. Não tem diferença de ângulo da iluminação, que bate aqui e vem na visão da câmera, que é a que você está olhando aqui. É por isso que você vê a face chapada. Cada uma das faces. Ok? E quando você seleciona tudo. Vamos lá. Face. Smooth. O que aconteceu? Repara que você não tem mais as arestas retas aqui, ó, no mesmo sentido dessa. Ela se uniu ao vértice e ficou na diagonal. Então o que acontece? A partir do ponto que ela sai daqui, em vez de ela vir reta e voltar reta, ela começa a fazer um ângulo. Até que chega aqui e ela está o mais reta possível. Então a ideia aqui seria como se ela estivesse fazendo uma curva. Há um modo de corrigir. Repara que ele está extremamente círculo. Ó. Acho que ele está extremamente curvado. Só que acontece, ele ficou curvado aqui também. Então um modo de você corrigir isso é você vir aqui no Object Data, Propriedades. Aqui você vai ter todas essas opções. Você vem em Normals. Tem Walt Smooth. Você seleciona essa opção aqui. O que ele fez? Ele voltou com as arestas. Ó, repara com os roxinhos aqui, ó. É diferente disso aqui, ó. Vamos lá. Ó, repara que ele tem duas linhas roxas. Por quê? Porque no flat, o que ele está falando? Ele está falando que essa face aqui, ó, que essa linha roxa aqui e essa daqui se refere a essa face aqui, a esquina dessa face aqui, tanto quanto em cima quanto embaixo. Essa roxinha aqui e essa aqui, ela está mostrando que a luz vai bater aqui e vai vir exatamente nesse sentido, assim como essa daqui do meio. No momento que você vir e dar um smooth, ela fica angulada, ela se une à linha do vértice. Então você vê tudo baulado, tanto quanto nesse sentido aqui, tanto quanto nesse aqui. Se você vir aqui na propriedades, em Normals, em Auto Smooth, o que ele fez? Ele já é um pouco mais diferente, ele já separou a linha da aresta com a do vértice. Baseado nesse ângulo aqui em 30 graus, o que ele fez? Repara que ele deu um Auto Smooth que vai ser abaixo de 30 graus. Então aqui, como o ângulo dessa aresta para essa aresta é menor que 30 graus, ele vai dar um Auto Smooth. E o que quer dizer? Ó, repara que ficou diferente. Ó. Era duas linhas, que era uma linha representando essa face aqui e a outra linha representando essa face aqui. Ele uniu as duas linhas, porque ela está abaixo de 30 graus, então em vez de duas linhas, ó, que é essa representando essa face aqui e essa roxinha aqui representando essa face aqui. O que ele fez? Ele criou uma face só. Porque esse ângulo aqui e desse daqui, que seria essas duas arestas aqui, está abaixo de 30 graus. Então ele criou uma norma só. Então ele deu um Auto Smooth. Pode ver que está extremamente curvado. Ó. Deixa eu vir aqui. Ó. Extremamente curvado. Virou um cilindro mesmo. Mas o que acontece aqui? Como aqui está acima de 30,
que ele fez? Ele ainda manteve as linhas, ele não uniu essas três linhas aqui. Ele deu essa linha aqui, que seria essas duas faces, que é a iluminação. A luz vem, bate aqui e volta. Do mesmo modo que vem, bate aqui e volta. Ela criou um ângulo de iluminação para essa quina exatamente, que é essa azulzinha. Então a iluminação que bate aqui e volta nesse sentido aqui é diferente da quina, que ela bem bate e volta, vamos supor, nesse ângulo aqui. Assim como nessa borda aqui, se ela vir aqui embaixo, ela vai voltar como se fosse nesse ângulo. Assim como nessa bordinha aqui, ela vai bater e voltar nesse ângulo. Então ela tem esses três ângulos de iluminação. E esse aqui, ó, é o que faz você ver a borda. Que a iluminação que vem e bate aqui é diferente da quina, que é diferente daqui. É por isso que a gente consegue ver exatamente isso. Que nem aqui tem um grau de 90. Eu vou dar um exemplo. Vou começar a subir esse grau aqui, ó. Passei de 90. Repara que que ele fez aqui. Ó. Ele uniu de novo as três linhas. Por isso, quando eu olho aqui, ó, eu não consigo ver a borda. Porque a iluminação que bate aqui no meio e vai, tanto quanto bate aqui e vai, daqui, dessa iluminação reta nesse ângulo, para essa iluminação reta nesse ângulo, todo o percurso ela vai começar a se angular. É por isso que eu não consigo ver essa quina aqui. Agora, se eu abaixar de 90 graus, repara que eu consigo ver a quina, que eu baixei, está menor que 90 graus, e assim ele divide, ó. Repara que as normas voltou até ângulos diferentes. Então a luz que bate até aqui nesse ângulo aqui, ela vai voltar nesse sentido. A luz que vem nessa quina, ela vai voltar nesse sentido. E a luz que vem nessa borda aqui, ela volta nesse sentido aqui. Ok? Então o smooth é questão disso, ela muda as normas. É por isso que você tem que entender essa questão aqui das normas. Tanto quanto no sentido da face, que é como eu expliquei aqui. Tá? Ou a questão da iluminação, que é o que faz você ver um cilindro extremamente perfeito, mas que eles mantêm a esquina. Um exemplo também. Repara que aqui ele está curvado, mas olha que se eu começar a baixar, até chegar exatamente naquele ângulo aqui, ó, deixei chapado. Ó. Subindo aos poucos. Tá pra cá, ó. Repara. Então quer dizer que esse ângulo aqui, ó, tá dentro desse aqui, ó, 11.2 a 11.3. Então o auto-smooth é para isso. Para você conseguir deixar curva. Isso muda na questão das normas. Ó, repara que as normas aqui tá diferente, a iluminação muda, principalmente na esquina. E aqui eu já começo a dar chapada. Ó. Que aqui eu tô influenciando essa quina aqui, ó. Que é o ângulo dessa aqui pra cá, ó. Se a gente vir em ângulo, fazer aqui não vai dar exatamente aquele 11.250. Ok? Se eu passar desse ângulo, deixei curvado. Se eu diminuir aquele ângulo, deixei chapado.
Então o smooth é exatamente para isso. Repara que ele está extremamente chapadinho. A partir do ponto que eu dou smooth, ele vai unir as normas das arestas e vértices. Eu posso vir aqui, atributo, normal, auto smooth. E baseado nesse ângulo aqui, esse ângulo aí vai dizer pro programa aonde que eu quero que dá o auto smooth. Repara. Repara que essa aresta aqui, que é a união dessa face com essa face, ela tem um grau de 45, ok? Então se eu passar de 45, ó, chapado, passei de 45, ele ficou como se tivesse roliço. Abaixo de 45, ou quer dizer, no limite de 45, ela me apareceu aqui na chapada. Isso muda. Repare que as normas, que a direção da iluminação, essa daqui representa essa face aqui. Quer dizer que a luz que bater aqui vai na mesma direção que ela vinha até aqui nessa quininha. Diferente da iluminação que bater nessa quina, que é representada por essa azul. Diferente que a iluminação que bater aqui no meio dessa face, tanto quanto nas bordas, ela vai vir nessa direção. É por isso que eu vejo chapado assim e eu consigo ver a quina. Agora, a partir do ponto que eu passar esse ângulo, a norma muda. Repara que ela manteve essa daqui, porque essa daqui é no ângulo de 90 graus. Só que essa aqui, que está no 45, que eu passei o ângulo aqui, ó, ela já mudou. Olha aqui. Repara como eu tenho duas linhas. Essa daqui dessa face, essa daqui dessa outra face. Repara que ele uniu. Ó. Opa. Duas linhas, essa e essa. A partir do ponto que eu passar aquele ângulo, ele vai unir essas duas. Entendeu? Então, partindo desse ponto aqui, ele vai começar a querer angular devagarzinho até chegar aqui nesse meio. Ele vai estar exatamente nesse ângulo. E até chegar aqui no centro, ele vai começar a querer se alinhar até ele chegar nesse ângulo aqui. É por isso que você vê assim. Eu não consigo ver aqui, né? Que a direção da luz ela muda. E o que diz para o programa que direção seguir é exatamente as normas. Que é exatamente essas linhas aqui. Então, essa foi o modo de aplicar o smooth, que é você fazer um objeto extremamente chapado se tornar roliço e usar o auto smooth, que a partir do ponto que você dá smooth, ele vai smoothar. Seria como se tivesse uma esfera aqui, ó. Repara que a esfera é extremamente chapada. Deu um smooth. Olha como virou um círculo. Assim como esse cilindro aqui parece que é meio que roliço aqui. Você consegue ver que ele é um cilindro por causa do contorno aqui atrás. Aí você pode dar um auto smooth e estipular o ângulo dele. Mesma coisa isso daqui. Se você dá um auto smooth e vir diminuindo o grau dele, ó, repara como começa a aparecer. Ó. E por que isso? Repara que aqui, entre essa face e essa aresta aqui, exatamente essa aresta, ela está no ângulo de 8,708. Essa daqui, ela está no ângulo de 11,250. Todas as normas dela,
É por isso que aqui você não vê essas arestas. Porque está abaixo desse ângulo. E aqui você já vê. Ó, 9.929. 8.708. 7.150. Quer dizer, tá abaixo. Pode ver que essa aresta aqui não aparece. Ó, ela foi angulada. Ó, para que conforme eu for subindo, tudo que tiver abaixo desse grau aqui, ele vai pegar essas normas. Pode ver que é diferente, ó. Ó, como que as normas mudam. Eu só tenho uma na esquina e uma no meio da face. Então quer dizer que a luz vai vir aqui e vai voltar exatamente nesse ângulo. Assim como as da quina vai vir no ângulo dessa roxinha aqui, ó. Ok? Então isso foi uma introdução, pelo menos tentando explicar o que são as normas. Já tentando explicar o que é o smooth, que é a angulação da visão. Angulação da luz que bate no objeto e vem até a sua visão. Ok? Vou deixar ele chapadão. Olha quanta diferença na quina. Para que tem 4 roxo, linha roxa. Que é essa daqui. É o mesmo ângulo que essa daqui. É o mesmo ângulo dessa daqui. É o mesmo ângulo dessa daqui. E é o mesmo ângulo dessa daqui. É por isso que você vê o quadrado certinho aqui, ó. Ok? Por que você consegue ver exatamente o quadrado certinho? Porque as normas dela tá direcionada para o mesmo ângulo. 4 roxo aqui, quer dizer que essa da quina aqui, essa daqui e essa daqui, junto com essa aqui, tá no mesmo ângulo. A iluminação que vai bater aqui vai ser a mesma que bater aqui, vai ser a mesma que bater aqui e aqui. E para cada face individual. A partir do ponto que você dá um smooth, ele tem uma união. Repara. Então a luz ela vai angular diferente. Partindo daqui até chegar aqui, ele vai começar a dar uma leve curvada, te dando a impressão que o objeto é extremamente circular. Então esse foi uma aula sobre o smooth e o auto smooth, explicando um pouco das normas. Conforme eu for entrando no assunto eu vou falando mais sobre as normas e a face orientation, né? Então é isso aí. Valeu. Falou.